Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus seja com a tua vida. Eu sou o pastor Oséias e mais uma vez venho compartilhar contigo uma porção da palavra de Deus. Hoje, num dia muito especial, hoje é 31 de outubro e é o dia em que nós, protestantes, celebramos o dia da Reforma. 31 de outubro de 1517, há exatos 501 anos, o monge Martinho Lutero pregava na porta da igreja de Wittenberg, ou Wittenberg, alguns pronunciam diferente, as suas 95 teses contra a igreja romana. 95 teses contra a prática, o dogma e o pensamento romano da época, e ele propõe então uma reforma àquela igreja. Obviamente, como a história deixa isso claro, a reforma da igreja romana não aconteceu naquela ocasião do pedido de Lutero, e ele então continuou a sua empreitada a sós. Ele esperava que a partir daquela atitude de pregar na porta da igreja, como era feito de praxe naquela época, os avisos, todas as notícias importantes eram colocadas nas portas das igrejas, e também como uma conclamação para algum evento especial ou para o debate de algum assunto político ou social, era sempre posto nas portas das igrejas, porque assim a população veria e poderia então participar daquele evento. E por isso Lutero coloca aquelas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg para chamar a igreja e juntamente também o povo a uma reflexão e a um retorno à Escritura Sagrada. Tudo isso se deu em decorrência de um versículo bíblico que o Espírito Santo usou para falar ao coração daquele monge agostiniano. E esse versículo está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo de número 17. Ele diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse texto despertou em Martinho Lutero a voz do Espírito Santo e fez com que ele entendesse que a salvação é algo totalmente realizado por Deus. É um ato da graça soberana de Deus. Não há em nós mérito algum para que sejamos salvos. Não há obras que possamos realizar a fim de que sejamos salvos. E Lutero então entende isso a partir desse versículo e ele se derrama diante de Deus, confessando o seu pecado, pedindo a sua misericórdia e a sua bondade sobre a sua vida. E então ele passa a estudar a Escritura e começa a pregar sobre a salvação pela graça. Essa foi a ênfase ministerial da vida de Martinho Lutero. Ele foi conclamado a responder algumas questões em relação à igreja romana, seu posicionamento contrário à igreja romana, e ele apareceu e não quis se retratar, e ele foi ameaçado então de ser excomungado e morto. E ele disse: olha, a não ser que pelas Escrituras eu seja convencido, a minha consciência seja convencida de que eu estou errado, mas isso pelas Escrituras eu não volto atrás naquilo que tenho pregado. Então a ênfase de Lutero era as Escrituras como base fundamental da fé. E a partir de então começa a Reforma Protestante, e Lutero traduz a Bíblia para o alemão, porque ele entendia que todo o povo deveria ter acesso à Bíblia, e naquela ocasião então só haviam disponíveis alguns textos da Bíblia, mas em grego, hebraico ou latim. Então ele traduz para o seu idioma para que o seu povo pudesse ter acesso. Lutero também começa, juntamente com os seus apoiadores, um grande trabalho de incentivo à cultura e aos estudos, de tal forma que era um lema da Reforma Protestante, tanto de Lutero quanto de Calvino, John Knox e vários outros. Era um lema deles: ao lado de cada igreja uma escola. Ao apresentar o bebê ao Senhor, os pais faziam um voto solene de ensinar essa criança a ler, para que elas pudessem conhecer a Escritura Sagrada. E isso é algo solene e muito sério na tradição protestante. Lutero então investe
na tradução da Bíblia e junto com seus apoiadores na alfabetização de pessoas que ainda não tinham acesso às letras, a poder conhecer a Escritura por si mesmo. E ele investe na educação, investe juntamente com os outros reformadores e trabalham muito em favor da educação, da formação educacional do seu povo e da instrução. Essa é a herança do legado protestante. Um povo que ama a cultura, um povo que investe na educação, um povo que busca um conhecimento coerente, correto, pautado na verdade, e um povo que sempre trabalha para o bem da sociedade em que está inserido. Não um povo que busca a sua vontade, que busca os seus desejos, mas que busca a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos sejam abençoados e alcançados pelo poder do Evangelho. Lutero fundamentou a Reforma Protestante em 5 grandes pilares: só Cristo, só a fé, só a Escritura, só a graça e só a Deus a glória. Não há uma ordem específica. É possível que, se eu mesmo for falar em outra ocasião, eu diga em ordem diferente da que eu disse agora, porque elas não estão em elenco hierárquico, elas são citadas como valores iguais. Cada uma dessas bases fundamentais da Reforma Protestante tem valores iguais. A salvação é somente por Cristo e por nada mais. Não é pelo tanto de oferta, não é por aquilo que você compra na igreja, seja ungido ou não ungido, não é pelo valor do teu dízimo. Tudo isso pode ser dado, mas é dado, e se for dado, e se for feito, deve ser feito como um ato de gratidão e não como compra da salvação ou de alguma bênção da parte de Deus, porque só Cristo pode conceder a salvação. Ela é somente pela graça, e por ser um ato da graça de Deus, não há nada que possamos fazer, não há obras, não é pelos nossos méritos nem pelos nossos esforços. Ela é feita pela fé, não simplesmente por seguir cegamente uma tradição religiosa, mas por uma fé, que é a fé bíblica. Fé é a certeza de fatos que não se veem, mas que se esperam. Fé fundamentada na verdade. A fé é uma convicção pautada na verdade, não meramente práticas religiosas rotineiras, mas sim uma atitude de convicção diante de Deus em toda e qualquer situação, em todo e qualquer lugar. Uma fé que confia que Deus está no controle da sua vida em qualquer situação. Então, só Cristo, só a graça, só a fé, só a Escritura. A Escritura é a base fundamental da fé protestante. Não há outra base para os protestantes. A tradição é secundária, a razão é secundária quando a Escritura está em questão. Porque a Escritura, ela é superior à tradição, porque a tradição emana da Escritura. E a Escritura é superior à razão, porque ela transcende a razão. Ela nunca vai contra a razão. Ela nunca é irracional, mas ela é transracional. Ela transpõe a capacidade racional de entender algumas coisas, mas nunca contraria a razão. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A fé cristã é uma fé pautada na razão, na inteligência, mas que entende que a sabedoria de Deus está acima da capacidade racional humana. Pedro, o apóstolo, escrevendo também a sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 15, ele diz: antes santificai a Cristo em vossos corações, para que possais responder com mansidão a qualquer um que perguntar qual a razão da esperança que há em vós. Há uma razão. A fé cristã é pautada historicamente, arqueologicamente e em diversas outras ciências apoiam o que a fé cristã ensina. A fé cristã não é um salto no escuro, mas é um passo em direção à luz. E tudo isso porque a Escritura é totalmente fidedigna, historicamente comprovada, e todas as questões levantadas contrárias ao que a Escritura ensina, até hoje, nenhuma delas se provou.
não passam de teorias, de hipóteses, porque os homens não conseguiram provar a contrariedade que tem em relação à Escritura. No entanto, aquilo que é lei científica, grande parte já está citado na Escritura. É importante entender isso. A fé cristã é uma fé racional, mas além da razão também. A fé transpõe a razão, porque ela vê o invisível, ela crê no impossível. A fé cristã é uma fé que sabe que Deus está no controle de todas as coisas, independente das circunstâncias vividas. E também só a Deus a glória. Esse é o quinto pilar. Geralmente ele é citado por último, não por menos importância, mas porque todas essas coisas decorrem para a glória de Deus. A fé, a graça, a encarnação de Jesus, a revelação da Escritura, todas são realizações do Deus eterno, que merece toda a glória, todo o louvor e toda a adoração da nossa parte, que é digno do louvor, da honra, da glória e da adoração. Ao Senhor seja o louvor e a glória, que tudo seja para o louvor e a glória de Deus, que eu trabalhe para o louvor e a glória de Deus, seja qual for o meu trabalho, só a Deus a glória no meu trabalho, não só no trabalho eclesiástico, não só no ministério eclesiástico, mas também no seu trabalho, que alguns chamam de secular, mas para quem é um cristão, nada é secular, tudo é sagrado, porque tudo é feito para a glória de Deus. Então você deve dirigir o seu caminhão para a glória de Deus, operar a máquina da sua empresa para a glória de Deus, prestar o seu serviço no escritório para a glória de Deus, porque Deus será glorificado através da sua proficiência, da sua eficácia e da excelência do seu trabalho, que revela a natureza de Deus em você. Um Deus de excelência tem filhos de excelência, só lhe deu glória. Estes são os 5 grandes pilares da reforma: só Cristo, só a graça, só a fé, só a Escritura, só a Deus a glória. A Ele a glória, ao Todo-Poderoso Deus, o louvor, hoje e eternamente. Que eu e você, cristãos protestantes, firmemos-nos nisso. Ouço hoje muitas pessoas dizerem que a igreja precisa de uma nova reforma. Lutero dizia isso, igreja reformada sempre reformando. No entanto, o que a igreja precisa é voltar à reforma, é voltar aos princípios fundamentais da reforma protestante, porque são princípios exclusivamente bíblicos, pautados na verdade de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, na fé sincera e genuína e confiantes numa graça incompreensível, que sempre glorifica a Deus por isso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa e a sua família, e que a bênção de Deus esteja sobre todo o nosso país, sobre todo o seu povo nesse lugar. Assim, eu termino essa meditação te desejando toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Deus te abençoe.